Agora que estamos com a interface do projeto completa, podemos adicionar persistência aos seus dados. Para isso, usaremos o CloudKit e o package que eu criei chamado CloudKit Magic. O primeiro passo para trabalharmos com o CloudKit é adicionar a capacidade ao projeto. Então, vamos lá nas configurações do projeto. Em capacidades, clica no mais in e procura iCloud. Depois marcamos o serviço CloudKit e criamos ou selecionamos um container. Uma dica: os containers não podem ser apagados. Para evitar sujar o seu CloudKit com centenas de containers de teste, utilize para esses projetos um mesmo container. Seu futuro vai te agradecer. O passo seguinte é adicionar o Swift Package CloudKit Magic. Para tanto, basta clicar no menu Xcode File, copiar e colar o link do CloudKit Magic CRUD, quando solicitado, escolher Branch, a gente pode deixar na master mesmo, e finalizar. Pronto, nosso package já está instalado. Beleza, Rick, mas agora que a gente já importou o pacote, a gente precisa editar o código, né? Isso. Agora nós vamos transformar nossos elementos do modelo em CKM Records. Como a gente só tem um, vamos lá para o message. A primeira coisa a fazer é importar o pacote. Então, import CloudKit Magic CRUD. Isso. O segundo passo é conformar com o protocolo CKM Record. E repare que ao adicionarmos o CKM Record, ele pede uma propriedade nova. Deixa a bolinha vermelha te ajudar. A gente entra com fix. Ele adicionou agora uma nova propriedade record name. A record name é o identificador único de qualquer registro salvo no iCloud. Pode ser fornecido por nós, manualmente, ou pelo próprio iCloud ao se salvar um registro novo. Eu sugiro deixar o iCloud com essa incumbência, salvo algumas necessidades específicas de algum projeto seu. Beleza. Vamos agora modificar um pouquinho o nosso modelo para que seus dados representados sejam relacionados com informações que já criamos. Um outro campo do iCloud que pode ser recuperado é o Created At. Pode ser melhor usar essa informação do que regravar um timestamp de criação da mensagem. Como nós já tínhamos o timestamp e o ID, para que o projeto não quebre, seria interessante a gente relacionar esses valores com os valores originais. Então vamos fazer o timestamp voltar o Created At, se ele existir, ou um Distance Past, caso ele não exista. E no ID, vamos fazer ele retornar o record name, caso ele exista, e manter o hash value, caso ele não exista. Pronto, o nosso modelo já está devidamente alterado. O próximo passo é alterar a nossa função send do ChatView para salvar no iCloud as novas mensagens. Vamos usar a primeira função do CloudKit Magic, a CKSave. Mas como que essa CKSave funciona? Então, como nossas mensagens agora são CKM Record, elas ganharam o superpoder de se salvarem na nuvem. E como o salvamento é assíncrono, o resultado da operação retorna para uma completion, ou, para quem vem do Java ou JavaScript, uma promessa ou um complemento de código. Esse resultado é do tipo result, e ele pode conter dois tipos de valor. Se a operação foi ok, ele retorna um success, com um valor associado que contém seu item salvo, agora com as informações como record name e created at preenchidas. Essa informação chega sem forma, ela é do tipo N. Por isso, fazemos um cast para o message, com sMessage. Pera, Rick, essa parte aí de cast as message eu entendi, mas antes você falou de assíncrono. Como assim assíncrono? Então, o processo assíncrono ocorre em um tempo diferente do habitual. Enquanto estamos programando a interface, podemos ver o que está acontecendo como um passo a passo, né? As coisas ocorrem na sequência que você escreveu. O processo assíncrono ocorre em um momento não controlado por nós. A função send, por exemplo, ocorre da seguinte forma: as linhas 65 até 67 são executadas em sequência, a linha 68 dispara um outro processo e a execução segue para depois da linha 79, e a função é terminada. Em algum momento do futuro, a solicitação de salvamento que ocorreu na linha 68 é respondida e o trecho de código entre as linhas 71 e 78 são executadas. Mais duas observações. Repare que a nova mensagem só é adicionada à lista de mensagens se esta for salva com sucesso. Isso pode ser interessante para nós. E adicionamos alertas para apresentar os erros. O que precisamos mudar para apresentar esses erros? Ah, isso eu sei fazer. A gente pode adicionar um alerta na interface. Então, a gente pode criar uma variável do tipo state também, que vai ser showing alert. E ela vai ter um valor booleano e outra variável que vai ser o texto desse alerta. E é só a gente botar na nossa VStack a propriedade alert.
Pronto. Vamos rodar e ver o que ocorre? Então vamos rodar. Ué, cadê a nossa interface? Ah, ele está mostrando a Content View. Vamos mudar lá na aplicação, no Instant Magic Chat App. Isso. Agora sim. Legal. Tenta escrever alguma coisa, vamos ver o que acontece. Ih, parece que deu problema. A gente esqueceu de informar para o sistema qual é o nosso container. Então, vamos voltar lá para o nosso código. No Instant Magic Chat App, a gente importa o CloudKit Magic CRUD e adicionando o inicializador, chamando o CKM default.container identifier e passando o identificador do teu container. Roda agora e vamos ver o que acontece. Opa! Deu outro erro. Esse erro daí, se a gente ler, ó, permission failure. Isso quer dizer que o seu telefone não tem permissão de gravar no seu iCloud. Isso é porque você não está logado no iCloud nesse telefone. Vamos logar lá? Não. Beleza, logou, voltamos para o app. Nem precisa rodar de novo, é só tentar salvar agora. Vamos ver se salva. Oi. Opa! Salvou, hein? Agora sim, está tudo funcionando. Caso você queira conferir na aba Signing Capabilities lá no Xcode, existe um botão chamado CloudKit Dashboard. Clica nele aí. Nele vamos direto para o dashboard, onde conseguimos ver, entre outras coisas, os nossos dados. Raramente será preciso fazer esse acesso. Indico apenas os seguintes ajustes. Para cada tabela, que no iCloud chama Record Type, adicione o index queryable para o campo Record Name. Adicione os índices para os demais system fields que você deseja habilitar a pesquisa ou ordenação. Então a gente pode adicionar para o Created Ads, né? Já que faz sentido que a gente queira pesquisar e ordenar as mensagens pela data em que elas foram criadas. Então vou botar aqui. Tem um detalhe legal, assim, os índices dos nossos custom fields são adicionados automaticamente. Então a gente só precisa fazer esse passo para os campos dos system fields que a gente quiser usar. Mas agora que a gente já tem os recordes salvos, a gente precisa que o nosso aplicativo recupere eles da cloud, né? Que eu me lembro, a última coisa que a gente editou foi a send messages. Agora a gente tem que editar receive, né? Isso, exatamente. E análogo ao ckSave, nós temos algumas funções ckload. Também análogo ao ckSave, o ckload retorna um result. Só que em caso de sucesso, ele traz um vetor de mensagens e não uma única mensagem. Então a gente só precisa pegar esse vetor de mensagens e atualizar a variável mensagens da view, né? Com essas novas mensagens que a gente carregou da cloud. Exatamente. E graças ao SwiftUI, essas mensagens elas são atualizadas na view automaticamente. Vamos rodar o app em 2 simuladores. Não esqueça de logar no iCloud nos 2, tá? Fechou. Então, já estou com 2 simuladores, deixa eu fazer um teste. Oi, outro, Matheus. Envia mensagem, eu vou para o outro, atualizo e está funcionando perfeitamente. Olá, consegui implementar persistência de dados. Ótimo. Mas um problema que dá para perceber é que parece que sempre que eu aperto o botão, a gente está recuperando todas as mensagens, incluindo as que a gente já tinha recuperado antes, né? Isso não é lá muito esperto. Vamos melhorar esse processo? Vamos. Basta incluirmos na requisição de leitura que apenas as mensagens recebidas após a última sejam recuperadas. Precisamos de um predicado que indique que queremos apenas essas mensagens. Então a gente cria uma variável que recupera a data da última mensagem recebida e um predicado para usar na chamada ckloadAll. Note que nós só conseguimos fazer essa query devido ao fato de que adicionamos as capacidades queryable e sortable no campo created@ lá do ckrecord. Mudamos também o recebimento das novas mensagens para fazer um append no vetor e não substituí-lo por completo. Outra coisa que podemos fazer é atualizar o nosso status text lá do header para nos dizer quantas mensagens chegaram. Roda agora e vê se está tudo ok. Foi. Beleza. Pô, Rick, para fechar esse chat com chave de ouro, seria incrível se a gente recebesse mensagens automaticamente, né? Ao invés de ter que apertar um botão para receber. Isso é possível? Então, precisaríamos ser notificados quando alguém escrevesse uma nova mensagem. Com o CloudKit Magic, a gente pode fazer isso rapidamente também, em apenas 3 passos. Vamos voltar lá para Xcode.
O primeiro passo é conformar a nossa Chat View com o CKM Record Observer. Para isso, a gente precisa importar o CloudKit Magic CRUD, adicionar o protocolo CKM Record Observer, a nossa Chat View. O protocolo pede que implementemos a função onChange. Nessa função, vamos apenas chamar a ReceiveMessage. Bom, agora a gente precisa criar uma notificação para ficarmos ouvindo a tabela de mensagens. Vamos fazer uma função para registrarmos como os ouvintes dessa notificação. O Notification Manager Create Notification, nessa forma, pede apenas 3 coisas. Um to, quem será notificado, no caso a própria ChatView. Um for, para qual modelo queremos ser notificados, no caso é a message. E um alert body, uma mensagem de alerta que será apresentado caso estejamos fora do app. E chamamos essa função no onAppear. Tem uma coisa importante. Notificações não funcionam no simulador. Então, para testar, a gente precisa rodar o projeto em um iPhone. A gente pode rodar no simulador e em um iPhone e enviar a mensagem do simulador para o iPhone, mas o simulador não recebe notificações. Última dica. Como acontece com os frameworks da Apple, eu tentei mimar você ao máximo. Caso seu modelo tenha dependências, ao salvarmos o objeto de maior hierarquia, todos os objetos referenciados são salvos. Por exemplo, se nossas mensagens estivessem organizadas em grupos, ao salvarmos um grupo, todas as mensagens também seriam salvas ou atualizadas. Beleza, Rick. Acho que agora que terminamos, podíamos deixar alguns desafios para quem quiser trabalhar em cima desse projeto, que a gente já vai deixar pronto. O primeiro desafio, por exemplo, poderia ser de fazer o sistema permitir que o usuário apague as próprias mensagens. Interessante. Algumas dicas. Com a sua mensagem em mãos, use o CK-Delete. E na versão 14.2 do iOS, o onDelete do ForEach, que habilita o swipe para apagar, não está funcionando. Se esse for o seu caso, sugiro criar um botão para apagar no card de mensagens. E o segundo desafio poderia ser um mais conceitual, da pessoa pensar em um modelo diferente. No nosso modelo, só tínhamos a classe mensagem, era a única coisa que precisávamos representar. Mas se alguém quiser, poderia fazer, por exemplo, um modelo que inclui a classe pessoa, que vai estar associada com uma lista de mensagens, ou enfim, outras classes e atributos que quem quiser fazer esse desafio poderá editar dentro do nosso projeto. Interessante também. Bom, a gente fica por aqui. Ao espectador, obrigado pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma sugestão, eu vou deixar uns cards aqui no final com os nossos contatos. Se você desejar fazer um pull request, adicionando funcionalidades e ajudando a gente a desenvolver o CloudKit Magic, por favor, faça. E é isso.